Não sabe como fazer análise de contexto da sua organização de uma maneira simples e rápida? Fica nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Construindo a Qualidade. Eu sou Rodolfo Paludeto e vou aqui conversar um pouquinho sobre como entender o contexto da nossa organização de uma maneira simples, rápida, fácil e efetiva. Eu gosto sempre de utilizar esses termos porque a gente precisa utilizar dessas ferramentas da melhor forma possível e essa melhor forma possível também tem a ver com ser simples, né? A qualidade tem que ser simples para que a gente consiga atingir os nossos objetivos e os nossos resultados, tá? Vou falar especificamente do entendimento do contexto da organização. Para quem trabalha com sistema de gestão sabe do que eu estou falando, né? Na ISO 9001, por exemplo, requisito 4, especificamente o 4.1 fala de contexto da organização, na 14.001 também, na 45.001 também, enfim, em todas as normas que seguem o anexo SL, a gente fala desse contexto da organização. É fundamental que a gente entenda esse contexto para que a gente saiba direcionar o nosso propósito, né? Entender o contexto tem a ver com isso, tem a ver com se conhecer, analisar as suas influências, analisar aquilo que você é e também definir aquilo que você quer ser, né? Entender o contexto da organização tem essa particularidade e essa relação. Eu vou mostrar aqui um post que a gente fez lá no Instagram, @paludeto. Inclusive, se você ainda não me segue, por favor, me siga lá, @paludeto, com 2 P's lá no Instagram. Ou procura Construindo a Qualidade, que você vai conseguir me achar. E a gente vai conversar sobre isso. Beleza? Então eu vou falar sobre esse post aqui, como utilizar o SWOT como para entender o nosso contexto. Às vezes a gente tem dúvidas, né, em como aplicar esse requisito de uma maneira prática, qual ferramenta utilizar, né? Na verdade, o SWOT é a ferramenta mais utilizada, mas mesmo assim eu ainda vejo que nem sempre utilizada da maneira mais adequada, né? É muito pro forma. Vai lá e entenda aí forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Eu não quero aqui com esse vídeo ensinar você a utilizar a ferramenta, mas eu quero aqui dar algumas dicas do que você pode pensar, né? Qual que é a abordagem que você pode utilizar, né, ao executar esse processo tão importante. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, só para a gente entender, né, resumidamente, o que é o SWOT, né, essa sigla de 4 palavras em inglês especificamente, que significam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Necessariamente, forças e fraquezas, a gente está olhando para o nosso ambiente interno. Então pensa assim, você vai tirar uma foto da sua empresa, vai olhar para você enquanto organização, naquelas questões que você tem controle direto, né, que você pode tomar uma decisão e modificar a realidade. Então, quando a gente fala em forças, né, a gente está olhando para aquilo que a gente é bom, aquilo que valoriza nosso negócio, nossa empresa em si. Quando a gente olha para as fraquezas, a gente está olhando para situações que a gente tem de oportunidades de melhoria, né, necessidades que podem eh, mudar a nossa empresa de patamar e assim por diante. Quando a gente olha para o ambiente externo, ou seja, fora, né, além das nossas fronteiras, a gente está olhando para oportunidades e ameaças. Então, situações em que não necessariamente a gente tem controle, mas que sim pode nos influenciar. Então, o SWOT especificamente vai falar ou vai demonstrar esse processo. Essa é uma ferramenta muito utilizada quando as empresas vão fazer o seu planejamento estratégico, por esse motivo mesmo, poder olhar especificamente para ela, como ela é especificamente dentro das fronteiras, mas também olhar para fora, aquilo que ela é influenciada ou que ela pode até influenciar, tá bom? Então vamos entender cada uma delas de uma maneira mais simples. Quando a gente fala então em forças, normalmente a gente se pergunta assim, pô, quais são os meus pontos fortes? O que eu sou bom? O que eu faço de melhor? O que eu tenho de melhor enquanto pessoas, né? Enquanto recursos humanos. As minhas pessoas são competentes, elas realizam o seu trabalho da melhor forma, elas entregam resultado. Meus produtos são produtos confiáveis, né? Que realmente
tem um potencial, soluciona um problema do meu cliente, né, os meus serviços da mesma forma, a minha estrutura, né, os meus recursos financeiros, o meu prédio, a informação, né, o conhecimento, enfim, tudo isso. Que eu sou bom realmente? Eu tenho know-how, experiência em executar essa atividade, se for um serviço, ou em fabricar, em produzir esse produto em si. A minha marca é uma marca conhecida, é uma marca realmente forte. Quando a gente olha para nossa marca, ela se remete ou é caracterizado qualidade. É a cultura da minha empresa, é uma cultura de resultado, é uma cultura que valoriza a qualidade. Me ajuda a superar desafios. Claro que são todos aspectos aqui, são todos exemplos, né? Não necessariamente você tem que cumprir somente com isso, você pode pensar em tudo que for aplicável à sua realidade, mas sim, pensando nisso tudo, isso te representa como coisas boas, como coisas positivas, como fatores que te diferenciam dos seus concorrentes, por exemplo. Então, quando a gente vai olhar para as forças, a gente tem que realmente olhar para nós e ter essa maturidade de entender que a gente se a gente existe enquanto empresa, a gente é bom em algum aspecto. A gente tem uma mania de olhar somente para coisas ruins, isso é natural do ser humano, mas a gente precisa sim saber valorizar aquilo que a gente realmente é bom. Então, nesse exercício, você precisa sim utilizar ou executar esse processo com muita clareza, envolvendo todas as pessoas possíveis, né? Normalmente você envolve no mínimo o seu quadro de liderança, ou se possível todas as pessoas da sua empresa, né? De acordo com o que for melhor para você, mas sim para que você tenha uma análise multidisciplinar, é importante que você envolva o maior número de pessoas, tá? Então, pensando em forças, aquilo que você realmente é bom, ou que te diferencia, o que te valoriza. Quando a gente vai falar em fraquezas, é que a gente vai olhar para dentro também da nossa empresa, tirar aquela foto e olhar, olha, que não tá tão bom assim? Poderia ser diferente, né? Quais são as oportunidades de melhoria? O que está influenciando para eu não atingir os meus resultados, os meus objetivos? O meu time está engajado? Não está engajado? Não se envolve? A minha infraestrutura está atualizada? Tá? Os meus recursos atendem às minhas necessidades? Enfim, você vai olhar para sua empresa e conseguir enxergar aí as situações de oportunidades para você crescer, para você evoluir, né? Não tem empresa perfeita, né? Não tem empresa que não tenha oportunidade de desenvolvimento. Então, nesse processo, você vai olhar, nessa fase, você vai olhar para com esse sentido, né? E importante entender que é aquilo que você é tanto para forças quanto para fraquezas, é aquilo que você é, né? Não adianta também você achar como você deveria ser, mas é aquilo que você é. E a partir daí você vai destacar as principais situações, tanto de forças quanto de fraquezas, e vai elencar para que a gente possa dar sequência no processo. Então, olhando para o ambiente interno, aquilo que eu sou bom e aquilo que eu talvez não seja tão bom assim, ou que eu preciso melhorar, tá? No ambiente externo, ou seja, fora das minhas fronteiras, aquilo que eu não tenho controle, mas que eu sou influenciado ou eu posso influenciar, então a gente vai olhar para as oportunidades e também para as ameaças. Quando eu estou olhando para as oportunidades, eu estou olhando para o mercado, eu estou olhando para os clientes, ou todas aquelas situações que que eu posso aproveitar, que nem sempre eu tenho controle sobre elas, mas que eu posso aproveitar de alguma forma. Por exemplo, estão surgindo novas necessidades, ou novas oportunidades de produtos ou de serviços, novas áreas de negócio, um nicho de mercado que está pouco atendido, né, ou poucos competidores relevantes, ou produtos e serviços emergentes, enfim, infinitas questões. Às vezes um incentivo fiscal, uma questão de uma nova lei, tudo isso que eu posso aproveitar para conseguir aumentar, né, os meus resultados ou atingir os meus resultados, então são as oportunidades. E todos os anos há circunstâncias dessas, em todo tempo, né? Há situações que eu tenho que olhar para o ambiente que eu estou inserido, para o mercado que eu estou inserido, para tentar enxergar oportunidades, situações que eu preciso sim aproveitar, não que eu posso, mas que eu preciso aproveitar, porque isso é relevante e inerente a qualquer negócio em si. E por último, as ameaças, né? Também no ambiente externo, também em situações em que eu nem sempre tenho controle, mas que eu preciso estar ligado, né, para talvez tomar alguma decisão, para poder modificar o meu negócio se for aplicável, né? Então aqui a ideia é também olhar para fora do meu ambiente, também olhando para os meus clientes, para os meus fornecedores, ou para qualquer situação nova de mercado,
de legislação e assim por diante. Então, por exemplo, surgimento de novos competidores. Eu tenho que estar atento. Isso vai influenciar diretamente no meu negócio. Né? Uma mudança no ambiente regulatório, né? Mudou uma portaria ou o Inmetro criou uma nova regra específica para o meu produto. Isso vai influenciar diretamente, vai facilitar o processo de entrada de novos concorrentes, por exemplo, ou dificultar. Eu vou precisar implantar um ensaio novo, enfim. São situações que eu tenho que estar atento. Mudança no comportamento do consumidor. Isso é bem natural, o consumidor tem evoluído muito, então é um aspecto que a gente tem que estar extremamente atento. Ou a mão de obra é difícil de ser encontrada, o mercado está assediando demais os nossos colaboradores, né, por serem capazes, né, ou por terem competência, e vem aqui e a gente não tem como competir. São circunstâncias que a gente pode avaliar, que a gente deve avaliar para realmente entender isso tudo, tá? Então, em linhas gerais, a gente avaliou as 4 frentes, né, do ambiente, né, do contexto organizacional, e aí eu paro por aí, eu analisei? Não, depois que você analisou, você vai elencar, né, aquilo que é mais relevante em cada uma das circunstâncias. Normalmente você elenca as situações de fraquezas e também as de ameaças e cria iniciativas estratégicas. Então, para aquelas fraquezas, para as prioritárias, talvez 3, 4 situações, você vai elaborar um plano de ação para executar no ano corrente ou no período que você definir. Para as ameaças também. E claro, eu ignoro as oportunidades e as forças. Não, né? Talvez uma força pode reduzir ou minimizar o impacto de uma fraqueza, da mesma forma de uma ameaça. Então você pode vincular uma com a outra, cruzar, né? Normalmente a gente até utiliza esse termo, a gente cruza uma força com uma fraqueza ou com uma força com uma ameaça e eu consigo minimizar o impacto. Então é importante entender isso. É importante entender que nessa visão, né, nessa análise desse contexto, eu vou entender quem eu sou, né? Claro, valorizando aquilo que eu sou bom e também destacando aquilo que eu não sou tão bom assim, para realmente que eu possa seguir o meu caminho em busca do meu objetivo, em busca do meu propósito, para realmente tornar mais sustentável a minha organização. Espero que você tenha gostado, de uma maneira bem simples, rápida, sem muitas complicações, para que a gente realmente utilize na essência nessas ferramentas para auxiliar na gestão do nosso negócio. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, eu peço aí que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like, deixe o seu comentário se você às vezes tem alguma dúvida de como colocar isso na prática. Se você quiser, a gente pode disponibilizar aqui um dos nossos formulários para facilitar esse entendimento. Inclusive, nos nossos cursos, tanto de interpretação de norma quanto de formação de auditor, a gente dá exemplos claros de como utilizar essas ferramentas, né? Essa e tantas outras. Então acesse aqui no primeiro link da descrição, www.construindoaqualidade.com.br, e você pode acessar aí todos os nossos treinamentos e as informações dos nossos cursos que vão te auxiliar nesse processo, tá bom? Eu fico por aqui, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.